ontem, hoje e amanhã. Vocês participaram da missa ontem? E a missa ontem, Jesus falava do sacramento do matrimônio, da origem da família, de que a vocação ao sacramento do matrimônio é um dom e um presente de Deus, lembrando o catecismo da Igreja Católica, assim como o homem e a mulher saíram das mãos de Deus. Hoje a liturgia vai nos chamar a atenção para algo que, a meu ver, é o fundamento da afetividade e da sexualidade. E amanhã a liturgia e o dia vai nos apontar para a nossa grande vocação, para a grandeza da vocação do ser humano, ao celebrarmos a festa da vitória de Deus em Maria. Então vamos olhar de fato com carinho essas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Na verdade, uma leitura e 2 canturas, porque tanto o Salmo como o Evangelho foram cantados de uma forma divinamente maravilhosa, ou não foi? Você pode continuar cantando esse refrão com o Márcio: criar em mim um coração que seja puro. E esse trechinho lindo do Evangelho, cantado pelo diácono Nelsinho, que hoje celebra o seu aniversário de batismo. É verdade. O Dunga me telefonou essa semana, a gente queria fazer uma surpresa ao Nelsinho, mas não foi possível. Porque nós queríamos achar o pergaminho aonde foi anotado o batizado dele. Infelizmente, isso perdeu-se no meio de escavações. Mas, que foi hoje, foi porque era aniversário do pai dele nessa data, não foi? Então, seu Nelson está no céu, jogava truco, está roubando no truco junto com o papai lá. Está vivo? Então está vivo. Aniversário de vida. Já, olha, quem sabe não é uma profecia. Observe os detalhes da palavra para nós hoje. Profeta Ezequiel, quem tem a tradução da Ave Maria mais moderna, observe que a única página que o nome do livro está errado, está escrito lá em cima o livro do profeta Ezequias, corrija que é Ezequiel. O profeta Ezequiel diz: que história é essa de você falar que o pai chupa uva verde e o filho que fica com dor de dente? Que história é essa de ficar rodando sempre a mesma música da lamúria, o remoer que o Dunga falava hoje no final da manhã? Que história é essa de ficar tentando justificar os seus fracassos pelas coisas estragadas que você teve ou pelas coisas bonitas que você não teve na sua infância, na sua adolescência ou na sua juventude? O profeta Ezequiel diz: é hora de mudar o disco, é hora de parar com esse discurso dos derrotados. O discurso dos derrotados é sempre o mesmo em todo lugar. É aquelas pessoas que só sabem falar a mesma coisa. Eu vi desde pequeno que eu sou, porque ninguém gosta de mim, porque quando eu era pequeno... Morre, tá da mãe! Você desocupa a moita! Você já venceu o prazo! É hora de mudar esse discurso, é hora de ficar justificando lá no passado. E termina o profeta dizendo: sabe o que você precisa? Você precisa de um espírito novo, você precisa de um coração novo. Você precisa mudar de vida. E aí a tradução da Bíblia Ave Maria e da liturgia diária termina igualzinho: convertei-vos e vivereis. Você está morrendo por uma doença, por um vício, por um pecado. Só existe uma saída. Qual?
Converter. E o que é converter? Converter é volver, é mudar, é ir para um caminho novo, é sair da mesma trilha que você vem ao mesmo tempo, e remoendo, e remoendo, e reclamando, e justificando, e olhando para trás. Mas para que essa conversão aconteça, para que Deus possa criar em você esse espírito novo, esse coração novo, que nós pedimos cantando no Salmo, nós precisamos fazer como Davi. E meus irmãos, depois você olha na sua Bíblia, o que está escrito na primeira linha do Salmo 50. Quando foi que Davi fez esse salmo? Logo depois, está escrito na sua Bíblia, é só olhar aí, Salmo 50. Você olha Salmo 50 e logo em seguida diz que Davi fez esse salmo logo depois que ele cometeu o pecado com Betsabé. Esse pecado de Davi é muito interessante, porque mostra para nós aonde que está o cerne da afetividade, sexualidade, genitalidade e genitalismo. Quem era Davi? Davi era o rei. Davi era o ungido do Senhor. O Senhor tinha tirado o seu espírito de Saul e colocado em cima de Davi. Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Ninguém acreditava em Davi, nem o pai dele. Porque quando o profeta vai até a casa de Jessé, falou, já vieram todos, já não falta mais ninguém. Não, não falta mais ninguém não. Só tem um lourinho. Davi era louro. Não sei se isso tinha alguma coisa negativa ou a favor dele, isso eu não sei também. O fato é que a Bíblia diz que ele era louro. Que era um lourão bonito, um grandalhão. A única coisa que sabia fazer era tocar harpa. Era um pastor. Nem o pai dele. Aí o Samuel falou, não, está faltando um. Bom, tem o Davi. Então espere ele chegar. Quando chegou, é ele. Foi ungido do Senhor. Deus deu dons maravilhosos para Davi. Deus deu a Davi a unificação dos dois reinados. Davi foi aquele que uniu o povo de Deus num só povo. Deus ficou tão apaixonado em Davi, que Deus prometeu, é da sua descendência que virá o Salvador do mundo. Jesus é o filho de Davi. Davi era casado e naquela época podia ainda. Também por isso que hoje não pode, porque eles pegaram a cota toda. Salomão teve 1000 mulheres. Às vezes a gente nasce na época errada, vai fazer o quê? Não é? Davi tinha 600. Sei como é que ele tinha tempo para isso, né? Davi era um rei, um ungido do Senhor. Deus, Jesus, o Pai, o Espírito, desde toda a eternidade, via em Davi a realização, a possibilidade da realização do seu plano. Mas Davi tinha um problema, que eu não falei a palavra ainda, e que fez com que ele caísse nesse pecado medonho. O livro de Samuel conta nos capítulos 11 e 12, que um belo dia depois do almoço, Davi foi dormir um soninho, por isso que em Betânia não pode dormir de dia. Quando ele acordou, foi espreguiçar na varanda, olhou lá, ele viu Betsabé tomando banho, na cachoeira. E era uma cavalona, era ajeitadona mesmo. Aí ele ficou olhando, que beleza. E o que o Davi fez? Primeiro foi, não, o texto bíblico diz que primeiro ele foi se informar quem era ela. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Aí perguntou para um, perguntou para outro, contaram. É Betsabé, a mulher do Urias. O Urias está na guerra, coitada, está sozinho em casa. Não me diga. Olha só, que coincidência. Davi se humilhou. Além de se humilhar pedindo informação para um e para outro, pediu ajuda para 2 ou 3, porque o texto diz, trouxeram-lhe. Se trouxeram, é plural, é mais do que um. É igual o homem que foi registrar o filho dele, o escrivão falou, qual é o nome? Falou, Luca. Falei, não é Lucas? Não, senhor, não é 2. É Lucas, é Luca.
Trouxeram-lhe a mulher. Então foi mais do que um. E trouxeram, fizeram lá o serviço. Davi já mandou ela de volta para a tenda dela. Passou um tempo, ela mandou avisar: Davi, estou grávida. E agora? Aí o Davi mandou chamar Urias na guerra. Trouxe de volta. Chegou lá, enrolou Urias de conversa. Etc, como é que está o movimento lá? Estão matando o mundo lá. Vai para casa, descansa um pouco. Dorme lá, lava o pé. Urias não foi. Urias era filho, mesmo sendo um ateu, porque Iteu e ateu na época era a mesma coisa. Urias não foi. E o Davi ainda mandou o empregado: vai ver se Urias foi. Lá, Urias não foi não. Não tem importância não. Vocês trazem ele para jantar aqui em casa amanhã. Para jantar ainda, não foi nem para almoçar. Levou ele, sentou na mesa do rei. Um rei, hein? Davi era rei. Trouxe Urias para jantar e foi dando cachaça para Urias lá. Encheu, Urias já estava lá. Beleza. Falou: agora, Urias, você já está no ponto. Você vai para sua casa. Dorme. Mandou ir atrás do Urias. Foi? Foi não. Para provar que nem bêbado a gente não faz coisa errada se a gente não quiser. Esse negócio que bêbado faz coisa sem querer. Dá um prato de bosta para ele para ver se ele come. Mas o que come? Come não. Faz de louco. Eu já mandei fazer o teste. Você pega um prato assim, a senhora ainda pega, decora com tomate, assim, corta, vai com a flor, põe uma salsinha em volta e faz uma quibe cru. Aqui quem come? Não come nada. Urias não foi. O que Davi fez? Mandou chamar Urias. Dia seguinte, escreveu uma carta falando para o chefão pôr ele na frente do combate para morrer. Já que era burro, que morra. E Urias nem leu a carta. Diz que se fosse certas mulheres que levassem a carta, não tinha morrido de jeito nenhum. Ia ler no caminho e rasgar. Aí mandaram avisar Davi: olha, Urias morreu. Nossa, morreu, coitado, né? Olha o que o pecado faz numa pessoa. Aí Davi, para demonstrar para o povo que ele era um rei muito bom, falou: olha, eu vou fazer uma caridade, eu vou tomar conta da viúva. Coitada, sozinha, abandonada. Pode trazer que eu vou assumir. Urias morreu me defendendo, é o máximo, no mínimo que eu posso fazer, é minha obrigação, prestar uma homenagem a ele, uma homenagem. Olha que safadeza, perceberam? Ó? E o rei ficou bonito na foto, todo mundo: viu o rei? Que coisa linda, isso que é um rei. Urias era um Iteu lá de segunda categoria, pois ele fez o sacrifício de ficar com a esposa dele. O único detalhe é que a mulher é uma cavala de linda e maravilhosa e costuma tomar banho na cachoeira, mas isso aí é o detalhe. Davi cometeu adultério, Davi mentiu, Davi se colocou feito um cuviteirinho, pedindo ajuda para empregado, fazendo fofoquinha. Davi arrumou um jeito da turma ir buscar a mulher. Davi levou o Urias a beber. Davi mandou matar Urias e agora ainda estava bonito na foto. Como uma pessoa afetivamente desequilibrada é terrível. E Deus mandou o profeta Natã. Veja bem, nem foi Navarig, foi Natã. Um profeta. Chegou o profeta. Mas o profeta, muito sábio, sabia, sendo ele um Natã, se fosse uma Lufthansa, Air France,
sabendo ele que se ele chegasse no Davi e falasse, o senhor errou, o que acontece com uma pessoa quando erra? Ela se esconde. Às vezes a gente só consegue se enxergar com os olhos dos outros. Por isso que às vezes a gente fica doido quando alguém fala alguma coisa da gente. Aliás, a gente só fica bravo quando fala alguma coisa da gente, porque o que falaram é verdade. For mentira, você fala, não é verdade. Então Natan precisou arrumar um jeito de falar com Davi. Aí chegou para Davi e falou, só rei, eu preciso de uma audiência com o senhor. Eu disse, pois não, meu filho, estou disponível. Só rei, nós temos um problema sério. Nós temos aqui no nosso reinado um homem pobrezinho que só tem uma ovelhinha, que ele criou desde pequeno, deu mamar, dormia com ele na mesma cama da ovelhinha. Tratava como se fosse uma filha. Ovelha única. E o vizinho dele tem lá um rebanho enorme, um redil de não sei quantas mil ovelhas. Aí chegou uma visita na casa daquele homem rico. Aquele homem, não querendo matar uma ovelha do seu rebanho, mandou pegar a ovelha daquele pobrezinho, matou e deu para o outro comer. O que nós devemos fazer com esse homem? E o Davi, insensível e mostrando que era justo, toda pessoa insensível se faz de justa, toda pessoa desequilibrada se faz de ponderada, toda pessoa afetivamente machucada tem todas as soluções para o problema dos outros. O Davi virou e falou, esse homem merece a morte. Natan olhou para ele, esse homem é o Senhor. Aí Davi caiu em si. Davi, confeito Davi, olha tudo que eu fiz para você, eu te dei o reinado, eu te dei quantas mulheres, até a japonesinha Micol, filha de Saul, que você dançou para ela. Se você quisesse mais, por que você não me pediu? Tem gente até hoje fazendo essa oração do Davi. E como é que você pagou para mim, Davi? Então Davi caiu em si. E ao cair em si, ele foi rezar do jeito que ele sabia. Por isso que esse salmo é espetacular. Por isso que esse salmo nós rezamos todas as sextas-feiras, no mundo inteiro. Todos os padres, todos os diáconos, todos os religiosos, todos os consagrados que rezam os salmos, toda sexta-feira reza esse salmo de Davi. Porque aí Davi foi fazer aquilo que o Fábio fez. Fábio não foi no teclado fazer uma música para cantar o seu amor? E por isso saiu essa música tão linda? Davi foi na sua harpa. Como é a coisa que ele melhor sabia fazer, era cantar e tocar harpa, e começou a cantar o seu pecado. Esse salmo é espetacular porque ele mostra que Davi deixou de ser rei, Davi desceu do pedestal, Davi se converteu. Antes Davi estava tentando dar uma solução para o seu problema, e cada buraco que ele tentou tapar, ele criou algo muito pior. E o pecado é assim, é crescente, 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 até chegar a levar a pessoa ao mais baixo nível possível, como Davi chegou. Mas naquela hora Davi virou criança. Isso que Jesus falou no Evangelho. Aquilo que Ezequiel termina a leitura de hoje, convertei-vos e vivereis, é exatamente o que Jesus fala. Sabe o que é se converter? Converter é transformar-se numa criança. Em que sentido? Aqui vem a palavra-chave que eu estou enrolando para falar, que é para você ficar atento e ficar, que será, que palavra é essa? E não vou falar ainda, vou enrolar mais um pouquinho, para que você crie a expectativa. Ao transformar-se nessa criança que brinca com a harpa, eu imagino que Davi sentou nessa harpa e começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e as lágrimas foi compondo a melodia, e depois que a melodia estava pronta, eu não sei que melodia ele cantou, ele começou a colocar a letra. E na letra ele vai contando para Deus como é que ele sente, como é que ele está vivendo. Davi vira um meninão diante de Deus. Oh meu Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia, por vossa bondade imensa, apagai o meu pecado,
lavai-me todo inteiro de minha culpa. Eis que eu nasci no pecado, minha mãe me concebeu no pecado, está na minha carne o pecado. Devolva hoje a alegria da salvação, dá-me de novo um espírito decidido. Por quê? Porque enquanto tornou-se adulto, rei, poderoso, mascarado, Davi não tinha mais aquele espírito decidido. Agora ele tinha uma vontade fraca, uma vontade que não conseguia resistir nem mesmo àquela mulher. Aquela mulher era linda, era maravilhosa, ótimo, mas aquela mulher tinha dono, aquela mulher pertencia a alguém, aquele homem tinha dona, aquele homem pertencia a alguém. E no entanto, Davi só quando voltou a ser criança diante de Deus, graças à historinha que Natan lhe contou, é que ele percebeu: eu preciso tirar minha máscara. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a causa número 1 da destruição da família. Aqui está a causa número 1 da destruição do sacerdócio. Aqui está a causa número 1 da destruição das empresas, dos relacionamentos. Aqui está o grande segredo que nos impede